Seu nome é sinônimo de blues. A música dele o tornou uma das figuras mais icônicas do seu gênero. Ele está consagrado como uma lenda. Mesmo assim, pouco se sabe sobre Robert Johnson. 29 músicas, 2 fotos confirmadas e muitas perguntas sem resposta. A vida, história e arte de Johnson permanecem misteriosas, mas sua música ainda ressoa com milhões. Porém, Johnson nem sempre foi brilhante na música. Na verdade, ele era visto como sem talento até o início dos seus 20 anos. Ele melhorou rápido no violão. Tanto que nasceu uma lenda de que Johnson vendeu sua alma ao diabo para se tornar um mestre do violão. Johnson morreu de forma misteriosa aos 27 anos, originando o infame Clube dos 27 e aumentando o mistério de sua história. Robert nasceu em 8 de maio de 1911, filho de Julia Dodds e Noah Johnson, em Hazlehurst, Mississippi. Sua mãe teve 10 filhos com Charles, mas Robert nasceu fora do casamento, de forma ilegítima e provavelmente nunca conheceu ou falou com seu pai. Charles, dono de terras bem-sucedido, após se envolver com um grupo de linchamento, teve que se mudar para Memphis. Robert foi enviado para morar com ele até os 8 ou 9 anos. Nessa idade, ele retornou ao Mississippi para viver com a mãe e seu novo marido, Dusty Willis. Na adolescência, Robert se interessou por música e explorou diferentes aspectos dela. Ele aprendeu o básico do violão com um de seus irmãos e foi citado como um talentoso tocador de gaita. Podemos supor que ele compôs e cantou músicas nesse período. Mas isso não agradava ao novo padrasto, que queria que ele trabalhasse na plantação. Isso causaria conflito entre eles e, ainda adolescente, Robert buscaria liberdade e independência. Isso começou quando ele tinha 19 anos. Casou-se com Virginia Travis, de 16 em 17 de fevereiro de 1929, mas ela morreu um ano depois ao dar à luz. Robert, aos 20 anos, era viúvo, tinha um padrasto de quem não gostava, um pai ausente e uma esposa recém-falecida. E não podemos esquecer, ele era afro-americano no sul dos Estados Unidos da América no início do século XX. Robert teve uma infância intensa e a vida adulta igualmente sem grandes perspectivas. Naquele instante, Robert só possuía sua música. Nessa época, o lendário Son House, ícone do blues, mudou-se para uma cidade próxima de Robert. De repente, um Robert Johnson perdido e impressionável ouvia semanalmente um dos maiores artistas de blues de sua geração no bar local. Na época, Robert tinha alguma habilidade musical, principalmente na gaita, e não era visto como talentoso o bastante para se apresentar nesses lugares. Porém, nos intervalos, Johnson pedia para tocar os violões deles. Em uma famosa entrevista sobre Robert Johnson, Son House disse que ele tocava mal e era frequentemente solicitado a parar. Ele me seguia e seguia o Willie durante a noite, sim, o Willie Brown. Toda vez que a gente parava para descansar, aí eu dizia, sabe, pega o violão e tentava tocar só fazendo barulho para o pessoal. E o pessoal vinha e dizia, por que alguns de vocês não entram e fazem esse garoto largar isso, põe esse negócio no chão, ele está deixando a gente maluco. Johnson estava no lugar certo para observar a música que queria, mas a falta de recursos e as gozações ao tentar se apresentar faziam com que fosse o ambiente errado para aprender. Esse pode ter sido o motivo de sua partida. Casou-se novamente em 1931, mas ainda viajou pelo sul por cerca de um ano. Esse período confuso é responsável por muitos mitos em torno de Johnson. Algumas pessoas especularam que ele foi embora para tentar encontrar seu pai biológico, enquanto outros acreditavam que ele estava focado exclusivamente em aprimorar sua arte. Mas a outra teoria, e estranhamente a mais popular, é que Robert Johnson fez um pacto com o diabo.
A história diz que Robert Johnson foi até um cruzamento local com seu violão antes da meia-noite. Ele começou a tocar suas músicas e à meia-noite o diabo apareceu. O diabo pegou o violão, afinou, tocou uma música e devolveu para Johnson. Essa foi a transação, o ponto de virada para Johnson como músico. Ele teria entregado sua alma ao próprio diabo e se tornou um mestre do violão. Mas assim sua alma estava condenada ao inferno e um fim precoce a aguardava. As pessoas acreditam nisso por causa de Lyndall Johnson, que em 1971 afirmou que essa era a forma de vender a alma e que seu irmão Tommy realmente fez isso. Tommy e Robert não tinham ligação, mas mesmo assim associaram a história ao nome de Robert. Pelo menos é assim que a história é contada. É uma história exagerada, mas mostra como a melhora de Johnson foi impressionante e rápida. A única maneira que o público encontrou para justificar o talento dele foi com uma história tão insana assim, o que por si só já mostra por que Robert Johnson era tão bom. Entre 1930 e 1932, algo fez Johnson deixar de ser visto como ruim para se tornar um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Quando voltou a tocar para Sun House, ninguém o impediu. Ele foi tão bom que todos ficaram de boca aberta ao terminar. Johnson usou seus novos talentos e viajou com Johnny Shines, aprimorando ainda mais sua arte. Ele ainda não tinha gravado e seus talentos eram desperdiçados. Nos anos 1930, sua segunda esposa faleceu. Johnson queria gravar e se destacar. Ele entrou na loja de H.C. Spears, funcionário da gravadora ARC. Em novembro de 1936, Johnson gravou a primeira de suas quase 30 músicas em estúdio. Ele voltaria para gravar até o verão de 1937. Ele ganhava um bom dinheiro com isso e tinha uma base de fãs pequena, porém leal, mas Johnson estava longe de ser conhecido. Sua música tinha nuances sombrias. Músicas como Me and the Devil Blues, If I Had Possession Over Judgment Day, Hellhound on My Trail e, claro, Crossroad Blues. Temas como inferno, diabo e morte eram comuns em sua música, reforçando sua imagem sombria. Mas isso era normal no blues. Esses não eram temas novos, já eram características consolidadas do gênero, mas as pessoas enfatizavam as letras sombrias de Johnson para alimentar a narrativa, mesmo havendo centenas de outros artistas fazendo a mesma coisa. As gravações estavam feitas e, infelizmente, essa seria toda a discografia de Johnson, pois ele morreria um ano depois. Em 16 de agosto de 1938, Robert Johnson, aos 27 anos, foi encontrado morto. Muito pouco se sabe sobre os detalhes de sua morte prematura. A data real de sua morte só foi descoberta 30 anos depois, quando Gayle Dean Wardlow achou seu atestado de óbito. Não houve causa da morte identificada, então não tivemos respostas, mas existem teorias. A teoria mais plausível e chata é que Robert morreu de sífilis não tratada herdada de um dos pais. Era comum em famílias de baixa renda na época e Johnson pode ter sido vítima disso. Mas se você ainda não percebeu, nada é preto no branco com Robert Johnson. E como você provavelmente esperava, existe uma segunda teoria de que Johnson foi assassinado. Johnson se apresentava há semanas em um baile a apenas 24 quilômetros de onde foi encontrado. Supostamente, ele estava flertando com uma mulher casada nesses bailes. O marido dela ofereceu uma bebida a Robert, mas Sonny Boy Williamson, amigo e músico, tirou da mão dele alertando que era perigoso aceitar bebidas de desconhecidos. Johnson se irritou com Williamson por isso e aceitou outra bebida do marido que ele tomou. Williamson escreveu sobre isso e era muito respeitado no blues, tendo ligação confirmada com Johnson, então é possível que estivesse dizendo a verdade. Se Johnson foi mesmo envenenado, é outra história. Robert McCormack, renomado pesquisador do blues, afirmou ter encontrado o assassino de Johnson e obtido uma confissão. Ele se recusou a revelar o nome ou a confissão, o que parece estranho. Se você fosse um pesquisador de blues e descobrisse quem matou um dos maiores ícones do gênero, é muito estranho que não divulgasse essa informação. Esses relatos e declarações deixaram a segunda teoria mais convincente, e muitos acreditam nela. No fim, o resultado foi o mesmo.
Johnson morreu aos 27 anos, com poucas respostas sobre o ocorrido, encerrando sua vida insana de forma infeliz e prematura, mas de modo estranhamente adequado para alguém tão misterioso e interessante. Alguns de seus amigos, colegas e conhecidos só descobririam sobre sua morte muito tempo depois, apenas quando procuraram por ele e perceberam, através do boca a boca, que ele havia partido. Parecia que Johnson sumiria na obscuridade. Por 2 décadas após sua morte, ele era pouco conhecido na música, mas em 1961, a Columbia Records lançou o álbum Rei dos Cantores de Blues do Delta, que fez sucesso e ampliou seu público. Foi amplamente considerado um dos maiores álbuns de todos os tempos e solidificou Johnson como uma lenda do blues. Ele foi reconhecido, e mesmo sem aproveitar os frutos do trabalho, o mundo admirou sua obra e grandeza. Seu sonho de ser um dos maiores artistas de blues foi realizado. Robert Johnson talvez não tenha vendido sua alma ao diabo, mas entregou-a ao blues. Pode-se dizer que Johnson realizou um dos maiores feitos de um músico em sua breve vida. Sua breve discografia revolucionou o blues, influenciou centenas de músicos e ainda inspira atualmente. Ele ganhou um Grammy em 1990 por melhor álbum histórico. Crossroad Blues entrou no Hall da Fama do Grammy 8 anos depois, e ele foi incluído no Hall da Fama do Rock and Roll em 1986. Ele foi citado como influência por artistas como Mick Jagger, Fleetwood Mac, Bob Dylan e Eric Clapton. Ele realizou tudo em pouco tempo, apesar de uma vida tão difícil quanto qualquer outra. Ele superou tudo e tornou-se um dos maiores ícones da música. É difícil diferenciar fato de ficção sobre esse homem. As imprecisões históricas, as teorias da conspiração e a pura falta de qualquer documentação substancial tornam sua história confusa. Mas uma coisa é certa: Robert Johnson foi uma lenda.